Você já se perguntou como sistemas políticos podem levar ao controle absoluto sobre as pessoas, eliminando não apenas a liberdade individual, mas até mesmo a capacidade de pensar criticamente? Como surgem regimes que destroem tudo que há de humano em uma sociedade? Neste vídeo vamos falar sobre o totalitarismo, um conceito estudado profundamente por Hannah Arendt em sua obra clássica Origens do Totalitarismo. Vamos entender como esses regimes surgem, quais são os sinais de alerta e por que eles representam um dos maiores perigos à dignidade humana e à liberdade. E além disso, vamos refletir como tudo isso se aplica ao mundo atual e como podemos discernir essas ameaças como cristãos. Mas antes de mergulharmos no tema, é importante apresentar a autora e a sua obra para entendermos por que ela se tornou uma referência indispensável nesse assunto. Fique comigo, porque esse tema vai mudar um pouco aí a sua maneira como você enxerga a política, história e também sociedade. Quem foi Hannah Arendt? Hannah Arendt foi uma das maiores intelectuais do século XX. Nascida no ano de 1906, na Alemanha, ela era judia e viveu os horrores da ascensão do nazismo em primeira mão. Em 1933, com a chegada de Adolf Hitler ao poder, Arendt foi presa por um breve período, mas conseguiu fugir para Paris e, posteriormente, para os Estados Unidos, onde construiu sua carreira acadêmica. Ela se tornou uma pensadora reconhecida mundialmente por suas análises profundas sobre política, totalitarismo e liberdade. Arendt não era apenas uma teórica. Sua experiência pessoal como refugiada e também a sua convivência com a perseguição nazista deram um tom de urgência e profundidade ao seu trabalho. Ela escreveu diversas obras importantes, mas Origens do Totalitarismo é, sem dúvida, seu trabalho mais conhecido e impactante. Publicado pela primeira vez em 1951, o livro analisa as condições históricas, sociais, políticas que levaram ao surgimento de regimes totalitários no século XX, como o nazismo e o stalinismo. Sobre o livro, vamos falar um pouco dele. Origens do Totalitarismo é um livro indispensável para quem quer entender o que torna o totalitarismo tão perigoso. Dividido em 3 partes, o livro oferece uma análise detalhada das condições que permitiram o surgimento de regimes totalitários. Vamos dar uma olhada rápida no conteúdo da obra? Primeira parte vai falar do antissemitismo. Arendt analisa o papel do antissemitismo na Europa moderna, mostrando como o ódio aos judeus foi usado como uma ferramenta política para criar bodes expiatórios e mobilizar massas. Na segunda parte, ela explora o imperialismo europeu, especialmente no final do século XIX, como ele contribuiu para o enfraquecimento das estruturas políticas tradicionais e abriu espaço para ideologias totalitárias. E por fim, numa terceira parte, Arendt se concentra então no totalitarismo, no nazismo, no stalinismo, destacando as características únicas deste regime, como o uso do terror e da propaganda para eliminar a individualidade e consolidar poder absoluto. No Brasil, o livro foi publicado pela primeira vez em português na década de 1970 e teve diversas edições ao longo dos anos. A edição mais recente, da Companhia das Letras, conta com mais de 800 páginas e inclui notas explicativas, notas complementares, que ajudam o leitor a contextualizar as análises de Arendt. É uma obra densa, mas essencial, que combina história, filosofia, política de forma magistral. Arendt escreve com uma clareza e precisão impressionantes e suas reflexões continuam extremamente relevantes nos dias de hoje. Ela afirmou o seguinte: o totalitarismo não é apenas um problema histórico, mas uma ameaça permanente que pode emergir em diferentes contextos. Agora que conhecemos um pouco sobre a autora e a sua obra, vamos focar na questão central do livro. O que é o totalitarismo e como ele surge? Hannah Arendt define o totalitarismo como um sistema político que busca o controle total, não apenas sobre as ações das pessoas, mas também sobre seus pensamentos e crenças. O totalitarismo é um regime que destrói a pluralidade da sociedade, impondo uma única visão de mundo, geralmente através de terror e propaganda. Arendt vai na linha de dizer que o totalitarismo aspira a transformar classes em massas, substituir o sistema partidário por um movimento de massa e dissolver a liberdade individual em uma obediência total à ideologia do regime. Diferente de outras formas de autoritarismo que limitam a liberdade, o totalitarismo busca algo ainda mais extremo:
apagar a individualidade e criar uma sociedade homogênea, onde todos pensam e agem da mesma forma. Como o totalitarismo surge? Arendt identificou alguns fatores cruciais para o surgimento do totalitarismo. Entre eles, o mais alarmante é o colapso da estrutura social e política. Quando as instituições perdem credibilidade e as pessoas se sentem abandonadas ou sem direção, abre-se espaço para líderes carismáticos e movimentos ideológicos preencherem esse vazio. Por exemplo, ela destaca que tanto o nazismo na Alemanha quanto o stalinismo na União Soviética surgiram em contextos de crises profundas. No caso alemão, o impacto do Tratado de Versalhes e a Grande Depressão criaram uma sociedade desorientada, pronta para aceitar uma ideologia que oferecia explicações simples e promessas grandiosas. Na concepção de Arendt, a essência do governo totalitário, e talvez a natureza do totalitarismo em si, é fazer das mentiras uma realidade. Isso significa que regimes totalitários não apenas distorcem os fatos, mas criam uma realidade paralela, onde a verdade é manipulada para servir ao poder. Hoje em dia se tornou popular a expressão narrativa, para se referir às versões que se propagam, que procuram passar uma verdade. Os fatos não importam, o que importa é a narrativa sobre os fatos. A experiência que a história nos revela deveria servir de alerta. Quais são, então, os pilares do totalitarismo? Segundo Arendt, dois seriam os pilares que sustentam o totalitarismo: o terror e a propaganda. O terror totalitário não é apenas um instrumento para eliminar inimigos. Ele é usado para destruir a espontaneidade humana, fazendo com que as pessoas vivam constantemente com medo. Sob regimes totalitários, qualquer um pode ser acusado de ser inimigo do sistema e a punição é arbitrária, sem direito à defesa ou apelação. Esse terror cria uma sociedade paralisada, onde ninguém ousa questionar o regime. As manifestações populares vão acabando, pois as pessoas têm medo. E o segundo pilar do totalitarismo é a propaganda. E a propaganda totalitária vai além da manipulação de fatos. Ela cria uma narrativa ideológica que explica tudo no mundo. Essa ideologia não permite questionamentos ou dúvidas. Para Arendt, a propaganda totalitária é mais eficaz quando oferece uma explicação ampla, abrangente e aparentemente lógica para todos os eventos. Por isso, a liberdade de expressão, nem é preciso dizer, não existe no sistema totalitário. Tudo é regulado. A autora ilustra suas colocações com exemplos práticos da história. Hannah Arendt dedicou boa parte da sua obra Origens do Totalitarismo a estudar os dois principais exemplos de regimes totalitários do século XX. Os exemplos mais conhecidos de regimes totalitários são o nazismo, de Adolf Hitler, e o stalinismo, de Joseph Stalin. Ambos os regimes se apoiaram em ideologias totalizantes. O nazismo com a ideia da superioridade racial e o comunismo soviético com a utopia de uma sociedade sem classes. Esses regimes têm características distintas, mas compartilham os elementos centrais do totalitarismo, como o uso do terror, a propaganda e a eliminação da individualidade. Com o nazismo temos o terror racial e o Holocausto. O regime nazista de Adolf Hitler é o exemplo mais devastador de totalitarismo baseado na ideologia racial. Com sua obsessão pela pureza ariana, o nazismo perseguiu, torturou e assassinou milhões de pessoas, especialmente judeus, mas também ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, dissidentes políticos e outros grupos considerados indesejáveis. O Holocausto, que resultou no genocídio de cerca de 6 milhões de judeus, é um dos eventos mais sombrios da história da humanidade. O terror nazista não se limitou ao Holocausto. A Segunda Guerra Mundial, desencadeada pela expansão territorial e ideologia imperialista do regime, causou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas, entre militares e civis, e devastou economicamente várias regiões da Europa. Além das mortes, os efeitos sociais e psicológicos foram profundos. O nazismo deixou marcas de dor, perda e destruição, desmantelando comunidades inteiras e transformando a Europa em um campo de ruínas. Ao mesmo tempo, ele expôs o quanto um regime totalitário pode manipular e explorar o medo, a propaganda e o ódio para atingir seus objetivos. Já com o stalinismo, temos o terror político e os expurgos. O stalinismo, liderado por Joseph Stalin na União Soviética, foi uma forma de totalitarismo baseada na ideologia comunista, mas marcada por um culto à personalidade de Stalin e um controle absoluto sobre todos os aspectos da vida.
Sob o stalinismo, milhões de pessoas foram vítimas de perseguições políticas, prisões arbitrárias, trabalhos forçados e execuções sumárias. O Grande Expurgo, entre 1936 e 1938, foi um dos momentos mais brutais do regime, com cerca de 700 mil pessoas executadas e milhões enviadas a gulags, os campos de trabalho forçado, onde enfrentaram condições desumanas. No total, estima-se que o stalinismo tenha causado a morte de 20 a 30 milhões de pessoas, seja por execuções, fome forçada, como o Holodomor na Ucrânia, ou pelos efeitos do trabalho forçado. As consequências econômicas e sociais do stalinismo também foram imensas. Enquanto o regime buscava industrializar rapidamente a União Soviética, muitas áreas rurais sofreram com políticas como a coletivização forçada, que resultou na fome generalizada e na destruição da agricultura tradicional. Socialmente, o terror do regime destruiu a confiança entre vizinhos e famílias, já que as denúncias e traições eram incentivadas como forma de garantir a lealdade ao partido. O legado dos regimes totalitários é terrível. Tanto o nazismo quanto o stalinismo demonstraram como o totalitarismo é capaz de desumanizar pessoas, reduzir vidas a estatísticas e destruir a dignidade humana. Hannah Arendt enfatiza que esses regimes não apenas mataram milhões de pessoas, mas também tentaram apagar o que nos torna humanos, nossa capacidade de pensar, julgar e agir livremente. Como ela escreve, o totalitarismo destrói a essência da política ao negar a pluralidade e ao transformar os indivíduos em peças descartáveis de uma máquina ideológica. Esses exemplos históricos não são apenas lições do passado, eles nos alertam sobre os perigos de ideologias que colocam o Estado, a raça ou qualquer outro conceito acima da dignidade humana e da soberania de Deus. Reconhecer os sinais do totalitarismo é essencial para evitarmos que tragédias semelhantes se repitam no futuro. Porém, o totalitarismo não está limitado a essas figuras históricas. As ameaças totalitárias podem emergir em diferentes contextos, especialmente quando uma ideologia se apresenta como a única resposta para todos os problemas da sociedade. Então, por que isso é relevante para nós? Hoje, vivemos em um mundo onde a polarização política, as narrativas e a desconfiança nas instituições estão cada vez mais presentes. Embora não vivamos em regimes totalitários, alguns sinais de alerta identificados por Arendt podem ser observados. Por exemplo, a tendência de desumanizar aqueles que pensam diferente, tratando-os como inimigos. Não temos mais, então, pessoas, temos rótulos que visam desqualificar e desumanizar o outro. A manipulação da verdade para atender a interesses políticos, os fatos não pautam mais o jornalismo, que se tornou entretenimento e discussões em torno de opiniões. Movimentos que prometem soluções simplistas para problemas complexos, ignorando a pluralidade da sociedade. Diante de tudo isso, como cidadãos, somos chamados a discernir essas ameaças. Arendt nos lembra que o totalitarismo começa com pequenas erosões na verdade e na liberdade, até que se torna tarde demais para reagir. Muitas vezes nos enganamos, achando que as coisas estão muito longe e que só acontecem com os outros. O que podemos fazer? Hannah Arendt acreditava no poder do pensamento crítico como uma forma de resistência ao totalitarismo. Seu pensamento vai na direção de dizer que o maior inimigo do totalitarismo é a capacidade de pensar, a coragem de julgar por si mesmo. Não surpreende, portanto, quando regimes totalitários ou líderes com espírito totalitário logo se movem para suprimir a liberdade de expressão, quando se articulam para regular e controlar os meios de comunicação e a difusão de informações. E não nos enganemos, o totalitarismo jamais se apresenta como tal. Pelo contrário, seu discurso será sempre na direção contrária. Regimes totalitários sempre se impuseram com discursos bonitos, ufanistas, de glória, de proteção, de cuidado para com o povo. Quando termos, palavras como tolerância, liberdade, democracia não saem do discurso de certas pessoas, talvez seja necessário ligar o botão de alerta. Um discurso insistente e repetitivo numa direção pode significar que a prática está sendo na direção contrária. Como cristãos e como cidadãos, temos uma responsabilidade essencial. A nossa fé nos chama a valorizar a dignidade humana, a defender a verdade e a resistir a qualquer sistema que tente tomar o lugar de Deus como autoridade última. Isso significa valorizar a pluralidade. Deus criou a humanidade com diversidade.
Devemos resistir a qualquer tentativa de homogeneização forçada. Não devemos aceitar qualquer tentativa de nos tornar um rebanho domesticado segundo os interesses de um Estado, de um partido ou de uma ideologia totalitária. Devemos buscar a verdade, não permitir que narrativas falsas guiem as nossas vidas. Vamos avaliar as informações à luz do Evangelho, vamos confrontar as informações. Devemos sempre defender a liberdade. A liberdade que temos em Cristo deve nos inspirar a lutar contra qualquer sistema que oprima e controle as pessoas. Não devemos aceitar que toda a nossa vida seja tutelada por governantes e intervenções do Estado. Para finalizar esse vídeo, Hannah Arendt nos oferece uma lente para entender o totalitarismo e suas ameaças. Ela nos lembra que a liberdade não é algo garantido, mas algo que precisamos proteger constantemente, seja no campo político, seja em nossa vida cotidiana. Alguém, não se sabe ao certo quem é o autor dessa frase, muitos a atribuem a Thomas Jefferson, já teria dito que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você achou esse tema relevante, deixe o seu like, curta o nosso vídeo, inscreva-se também no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua igreja. Eu quero ouvir também a sua opinião. Quais sinais de alerta você enxerga no mundo de hoje que podem nos levar ao totalitarismo? Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe você. Seja você uma bênção.